com Jesus não só tem, pela sua história e por aquilo que consegue reunir em termos de apoio popular, mas também porque joga bem e porque transforma jogadores que não estariam tão bem em estrelas, e temos então Gabigol coroado. Era dispensável. Sim. E agora é indispensável. Agora é indispensável. E é tão indispensável que se calhar vai mesmo acabar por sair por muitos milhões. Há esta questão também que Jorge Jesus acaba por valorizar os plantéis e este Flamengo possivelmente não vai resistir no fim da época ou no fim do seu campeonato. É uma sangria de jogadores. É uma sangria, mas também vai ficar com dinheiro para fazer outra equipa do mesmo nível, se calhar, com o perfil de jogador escolhido por Jorge Jesus, assim aceita ele continuar. Portanto, aqui um fenómeno muito interessante e que vale a pena acompanhar. Super Deporte de Espanha, e saltando já para este lado do planeta, temos Mudocip, a manchete. Gonçalo Guedes sai da espiral negativa e regressa de Portugal com ganas de voltar a ser um protagonista, ou de voltar a ser um dos protagonistas deste Valência. Ele que tem 6 jogos na Liga este ano, apenas, também teve uma lesão, 44 minutos e 0 golos, perdão, 400 e qualquer coisa minutos e 0 golos. Tem um jogo na Champions, onde jogou os 90 minutos, mas também 0 golos. Tem esta época 2 golos, ambos pela seleção, mas não joga desde 14 de outubro. E a última vez que jogou pelo Valência foi a 2 de outubro, na derrota por 3-0 para a Liga dos Campeões, em casa com o Ajax. Portanto, é um Gonçalo Guedes que encontrou felicidade no Valência, que se tornou uma das principais figuras do clube, que justificou o envolvimento pessoal de Peter Lim, proprietário do clube, na sua contratação, e bateu recordes de valores pagos pelo Valência ao Paris Saint-Germain, e que agora procura, de alguma forma, recuperar o seu espaço. Num Valência também em crise não é fácil, porque, obviamente, a situação do jogador acaba por estar ligada à situação da equipa, que este ano já mudou de treinador, ele tem tido as suas dificuldades físicas também. É agora Gonçalo Guedes a procurar, então, voltar a ser o Gonçalo Guedes que se fez ídolo em Valência. Gonçalo Guedes da final da Liga das Nações, por exemplo. Exatamente. Agora, voltando ao Brasil, peço desculpa, mas os fusos horários vão deixar os nossos espectadores baralhados. Hoje faz 50 anos que Pelé marcou o gol 1000 da carreira, ainda que estes números sejam de alguma forma discutíveis. Enquanto história de futebol é magnífico e vale a pena contar-se. E a Folha de São Paulo publica então uma dupla página. A Folha de São Paulo é um jornal, um dos maiores jornais do Brasil, generalista. Normalmente dá 2 páginas por dia ao desporto, e estas 2 são basicamente dedicadas a Pelé, para se ver a dimensão que Pelé ainda tem com 79 anos. Faz uma estimativa que Messi e Cristiano Ronaldo têm de manter o nível a que estão agora, no caso de Ronaldo até aos 44 ou 45 anos, no caso de Messi até aos 42 ou 43, para igualarem os 1282 de Pelé. E convém sempre destacar que estes 1282 são um bocadinho fantasiados, porque em jogos oficiais ele tem 800 e qualquer coisa golos, não tenho aqui presente, jogos oficiais, portanto, que não particulares. Cristiano Ronaldo tem 700 e tem mais de 700 já, portanto, ainda assim a distância é considerável, mas Cristiano Ronaldo pode lá chegar. O Pelé atingiu esta marca com 39 anos já, o Cristiano ainda vai nos 34, portanto, em 5 anos poderá lá chegar, mas pegando nestes números, que são os 1282, é de facto impressionante e diria quase que imbatível. Né? Continua sendo que muito disto, e quem acompanha, e quem leu, e quem conhece a história de Pelé sabe que foi montada a narrativa para justificar estes 1282 golos. Isto não é bem assim. O que não diminui em nada Pelé, atenção. Se fossem 800 era mesmo uma coisa inacreditável. Não está minimamente em causa, e até jogando menos jogos do que se joga hoje, não está minimamente em causa. Agora,
cuidado com a história, vá, rigor, um bocadinho mais de rigor. Pelé, no jornal Agora, de São Paulo, também destacado esta efeméride, naturalmente, e eco da entrevista de Pelé, que diz ele: todos dizem que é fácil marcar de penalti, mas eu tremi ao marcar o golo 1000. Um golo marcado de penalti num jogo com o Vasco da Gama também, e que celebra então hoje os tais 50 anos. Aqui também destaque no meia hora para Jorge Jesus, mais uma vez, e para o Flamengo, que pode levantar 4 taças em 2 meses. Pode ser, aliás, campeão e ganhar a Libertadores no espaço de pouco mais de um dia, 25 horas. E é Jorge Jesus, então, em grande destaque no Brasil, porque, de alguma forma, revolucionou o Flamengo e acaba por ser a notícia, por ser uma figura que, queiramos ou não, vai fazer história, vai ficar na história do futebol brasileiro. Há quase um antes de Jesus e um depois de Jesus. Veremos o que será o pós-Jesus. Será, eu acredito que vai justo abrir as portas a uma modernização do futebol brasileiro, a uma eventual chegada de mais treinadores estrangeiros que possam levar novos métodos de trabalho. E pode ser muito importante para o futebol brasileiro esta possibilidade de se abrir ao exterior, porque no Brasil há talento, quer de treinadores, quer de jogadores, mas talvez haja uma certa cristalização provocada pelo facto de se reconhecer esse talento. Algo como: somos tão bons que não precisamos que nos venham ensinar nada. E a verdade é que mesmo os melhores, por vezes, precisam de aprender e precisam de beber inspiração noutros locais. Naturalmente, a chegada de Jorge Jesus ao Brasil pode abrir portas a outras experiências e levar a que o que há de bom no Brasil melhore, da mesma forma que o Brasil trouxe muito do que tem de bom para a Europa e para outros cantos do mundo com os seus treinadores e com os seus jogadores. Portanto, este intercâmbio, que também acaba por ser uma globalização do futebol, a dada altura, e se o futebol brasileiro começar a receber muitos treinadores estrangeiros de nível, como Jorge Jesus, vai tornar-se cada vez mais parecido com o futebol na Holanda e em Espanha e em Portugal, e com isso vai ganhar coisas e perder outras, mas a nível de organização e de maturidade e modernização estará então onde se calhar queria estar e não estava. Invejável não só o que está a fazer Jorge Jesus no Brasil, como também a manga cava nos treinos. Mas olha que com o calor que lá está, eu acho que ele provavelmente preferia estar sem manga, sem nada. Sim, sem nada. Em tronco nu, mas pronto. Gazeta dello Sport, destaque para os 9-1 da Itália ontem à Arménia. Uma qualificação verdadeiramente impressionante, só com vitórias. Quem diria? Quem diria, depois de falhar o Mundial. Sendo que falhar o Mundial é que não é o normal na Itália. Foi claramente... Mas foi um choque que resultou, pelos vistos. Pelos vistos, sim. Pelos vistos, a terapia de choque funcionou. Agora, em baixo, nesta primeira página da Gazeta, Ronaldo e Sarri reencontram-se hoje e questionam ao jornal se haverá um pedido de desculpas a caminho, portanto, a chegar. Claramente, Ronaldo e Sarri vão ter de se entender, ou as coisas vão ficar difíceis para algum deles ou para os dois. Portanto, não há outra solução e vão ter de conversar mesmo. Ainda aqui, voltando um bocadinho atrás, o destaque na Gazeta para Mancini, o homem do Renascimento, e que, diz o selecionador, agora começa uma nova história. Portanto, ter falhado a presença no Campeonato do Mundo é passado, a Itália está de volta e agora vai ter de demonstrar que está de volta. Aqui também a Itália na Gazeta dello Sport, destaque para Platini, que fala de Cristiano Ronaldo. Platini foi uma grande referência da Juventus, como sabemos, uma grande referência da seleção francesa, uma grande referência do futebol, presidente da UEFA, um grande campeão, que caiu em desgraça com acusações de corrupção e de envolvimento em negócios pouco claros com a FIFA e dinheiro recebido. Não deixa, no entanto, de ser uma referência moral da Juventus. E enquanto referência moral da Juventus, por tudo o que fez na sua história, por tudo o que fez em campo na sua história, Platini é uma voz ouvida e respeitada. E falou de Cristiano Ronaldo e da polémica com Maurizio Sarri, com aquela substituição e a sua reação de sair de campo sem ir para o banco e ir-se embora do estádio antes do jogo acabar. E diz Platini que Cristiano Ronaldo é humano e, como tal, tudo isto deve ser minimizado. É um problema que se resolve e que advém apenas
do facto de Cristiano Ronaldo ser humano e que será ultrapassado. Outro português em destaque, João Félix, no Atlético de Madrid e, no caso, na Marca, jornal espanhol. João Félix está de volta ao grupo, a treinar-se sem limitações e à espera que o departamento médico lhe dê então alta para voltar a jogar. Ele que foi contratado pelo Atlético por 126 milhões de euros ao Benfica, que começou muito bem a temporada, mostrando grande qualidade e impondo-se num Atlético de Madrid que não se esperava que se calhar lhe desse, quer dizer, que lhe desse a oportunidade, esperava-se pelo valor até que ele custou e pelo talento e aposta que foi feita nele, mas que se calhar poderia ser mais difícil ou expectavelmente mais difícil a integração e o menino João chegou e viu e estava a vencer até se lesionar. Está então agora de volta à espera de oportunidade de voltar a jogar. Falavas há pouco no noticiário da Eurobomba, que é a demissão de Roberto Moreno da seleção espanhola. Os jornais espanhóis fazem o pleno nas manchetes hoje, sejam de Madrid, sejam da Catalunha. Os da Catalunha normalmente não dão tanta importância à seleção. Neste caso estão a dar, porque tudo isto é no mínimo rocambolesco. Como sabemos, outra vez, às portas de uma competição. Sim, agora vá lá, não é já no estágio. Não é no estágio, sim, não é a 10 dias, não é a 10 dias de começar a prova. Mas como todos sabemos, Luís Henrique foi vítima de uma das maiores tragédias e das coisas mais horríveis que se pode imaginar, um filho doente que acabou por morrer e não estava em condições para treinar a seleção, deixou a seleção espanhola e foi substituído por Roberto Moreno. Roberto Moreno cumpriu o resto do caminho, com brilhantismo, com distinção, ainda ontem ganhou por 5-0 à Roménia, vai ser cabeça de série no europeu, mas Moreno soube ontem que vai deixar de ser o selecionador e tudo aponta para que Luís Henrique seja então hoje oficializado por Rubiales como novo selecionador ou como regresso ao banco da seleção. Aqui no Sport, Luís Henrique a cair, Luís Henrique prestes a arrebentar. A Federação quer anunciar o regresso do ex-selecionador para dirigir a equipa. Nota também para que Roberto Moreno se despede com lágrimas dos jogadores e hoje vai ficar a conhecer o seu futuro. Não vejo que haja grande futuro na Federação. Depois de ter sido treinador, não parece que vá aceitar um cargo numa seleção inferior. Veremos o que vai acontecer. Vai ser o segundo do Luís Henrique também. Não, o segundo não vai ser um Zoé. Vai ser Roberto Unzué. Por uma questão de respeito mínimo, se é que é possível falar de respeito neste caso, será então uma substituição, deixará de ser o número 2 que era antes e passará a ser Roberto Unzué. Ainda assim, uma machadada que também o jornal AS destaca. Luís Henrique na Eurocopa, repara, a Espanha ganha 5-0 à Roménia, a cabeça de série do sorteio de 30 de novembro, e a manchete é Luís Henrique no Campeonato da Europa. Algo que no interior do jornal é também trabalhado. Roberto Moreno sente-se traído por Rubiales, o treinador catalão. Esteve mal nos últimos dias, ao saber, aparentemente, diz o jornal, que ele já saberia antes que não ia continuar. Foi ontem que foi oficializado, aparentemente, despediu-se dos jogadores em lágrimas e sente-se traído, o que é natural, porque lhe foi pedida uma tarefa, continuou. Tudo teria sido diferente se no momento da sua nomeação possivelmente tivesse sido dito que ele seria interinamente o treinador, e ele saberia isso. No caso, foi-lhe pedido o desafio de ser selecionador, assumiu. É difícil. Gerardo Moreno, apesar do apelido não é familiar de Roberto Moreno, o jogador diz também no AS que os jogadores estão até à morte com o selecionador e com o seu staff. Ainda que diga, nós jogadores não podemos fazer nada, não temos nada a ver com as decisões, mas apoiamos Roberto Moreno. Obviamente amanhã apoiarão Luís Henrique, se for ele o novo selecionador, mas não deixa de mostrar aqui a ligação que também nestes meses Roberto Moreno foi capaz de criar com os jogadores, ele que já fazia parte do grupo por estar na seleção como adjunto. Também Saúl Ñíguez fala da situação, dizendo que não sabemos de nada e estamos felizes com Roberto Moreno. Isto no Mundo Deportivo, Jornal da Catalunha, também no rescaldo do jogo. A Marca é o mais incisivo dos jornais, é um jornal de Madrid,
E surge aqui de uma forma bastante crítica a dizer a Espanha não pode ser um circo. Uma manchete muito forte, muito política, muito direcionada à presidência da Federação. E nesta primeira página, Rubiales, que é o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, gera de forma péssima a saída de Roberto Moreno. No interior do jornal, falhei aqui qualquer coisa, portanto, posso dizer que no interior do jornal se fala de um ponto final na situação de Moreno e que o presidente da Federação e o treinador Luís Henrique, negociaram no momento em que Luís Henrique deixou a seleção, que caso ele quisesse voltar ao banco de suplentes e quisesse voltar a ser selecionador, teria a porta aberta. Terá sido uma promessa de Rubiales, que lhe deve ter dito, tens a porta aberta, voltas a ser selecionador. E aparentemente Luís Henrique quis mesmo e vai aceitar. Há esta questão também de se apurar, de certa forma. As questões morais são com cada um, mas Luís Henrique talvez também não fique muito bem na fotografia de querer agora o lugar de Moreno. Seja como for, é uma situação complicada e que torna um pouquinho mais feio este apuramento da Espanha e mais uma belíssima campanha desta fortíssima seleção. À seleção espanhola. Tira brilho, tira encanto, não é? Tínhamos ainda há pouco, tu dizias, lembravas e bem, que antes do Mundial o Rolando Lopetegui, que estava a fazer um bom trabalho na seleção, foi anunciado como treinador do Real Madrid e foi demitido por causa disso. Agora esta questão, mais uma vez a Espanha a ser envolvida em questões que desviam a atenção da seleção. Seja como for, em opinião publicada também no interior do jornal, pergunta um dos cronistas, porquê mudar se com Moreno a seleção goleia, joga bem e ganha? Portanto, não faz sentido mudar o que funciona. Também na Marca, destaque para o reencontro, ou o encontro, entre dois amigos e companheiros no Barcelona, Messi e Suárez, Argentina e Uruguai, empataram 2-2, num jogo em que os dois amigos acabaram também empatados. Suárez marcou de livre direto e assistiu para um dos golos. Messi assistiu para um dos golos e marcou de penalti. Portanto, estes dois amigos que fazem questão... É o Messi é que marca de livre direto, sim. Ele aprende. O Luís Suárez aprendeu rápido. Eles são muito amigos. Eu estive no ano passado na entrega da Bota de Ouro ao Messi e o Luís Suárez estava lá e falou na apresentação aos jornalistas e disse que de facto tinha de viver no mesmo condomínio do Messi, que eram amigos de família, que isso ajudava muito na sua integração. Portanto, aqui, como as fotos mostram, eles estão a jogar e estão a conversar como se estivessem num treino do Barcelona. Também destaque para o Brasil, rei dos meninos, campeão mundial de sub-17, o quarto mundial de sub-17 da história do Brasil. E lá está então esta história que falávamos há pouco do talento que existe no Brasil e que continua a alimentar um pouco o futebol por todo o mundo. Voltando ao lado de cá do planeta, no Times, jornal inglês, destaque para o facto de o Tottenham estudar a substituição de Pochettino. Não se pense com isto que o Tottenham está a pensar despedir Pochettino, não é isso. Apesar de a equipa estar no 14º lugar do campeonato, com 14 pontos em 12 jogos, e já há 20 do Liverpool, portanto, diria que é difícil ser campeão este ano. E estás a ser simpático. Estou a ser muito simpático. Tem aqui a convicção, no clube há a convicção de que a saída de Pochettino é uma questão de quando e não se. Durante bastante tempo havia a dúvida, e Pochettino também não esclarecia, se quereria ou não continuar. Pochettino teve esta infelicidade de treinar o Tottenham no momento em que o clube construía um novo estádio e em que todo o dinheiro foi canalizado para esse grande desígnio. E então ele aguentou várias janelas de mercado sem reforços. E mesmo assim foi mantendo uma equipa competitiva e foi mantendo alto patamar de qualidade, chegou a uma final da Liga dos Campeões, mas com grandes sinais de cansaço, uma relação que provocou cansaço. Portanto, no clube percebe-se que Pochettino acabará por sair, possivelmente por sua vontade, se os resultados, entretanto, não ditarem o contrário, e prevê-se que seja no verão. A altura mais provável para sair é no verão, mas
Mas também se percebe que, se calhar, se Pochettino tiver amanhã uma proposta de um clube para um projeto que lhe interessa, também pode eventualmente tentar desvincular-se primeiro. Portanto, há aqui já um planeamento a longo prazo. O clube está a pensar em avançar para Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, para substituir Pochettino. Há outros nomes em cima da mesa, Carlo Ancelotti também, que dois perfis completamente diferentes, um de 32 anos, outro de 60, sendo que, na verdade, a única coisa que importa é a qualidade que se pode levar a um grupo. Seja como for, o United também estará a seguir Nagelsmann, ele que aos 32 anos é um dos mais promissores treinadores na Europa e que fica então debaixo do radar dos principais clubes e no caso do Tottenham. Novo salto à Itália, desta vez para ver a manchete do Tuttosport, e mais uma vez Platini a falar para a Juventus, para o universo Juventus, aconselhando o clube a contratar imediatamente Mbappé. Diz Platini, Mbappé será a estrela do futebol mundial nos próximos 10 anos e é fundamental que a Juventus consiga contratá-lo. Mbappé é, obviamente, o próximo menino de ouro do futebol, é o próximo, diria, Cristiano Ronaldo, a nível de loucura, de mercado. Potencialmente vai estar sozinho a lutar por bolas de ouro durante algum tempo. Potencialmente, não se adivinha, ou seja, há sempre outras estrelas a aparecerem no futebol. O rácio de exibições de golos é muito grande. E é sobretudo perceber-se que não há um rival, não há ali um rival que se equipar. Pode a cada ano surgir alguém que, neste momento, não sabemos o que é que alguns meninos irão dar, mas daquilo que se vê neste momento, e os próximos 2 anos podem mudar isto tudo, quando Ronaldo apareceu, Messi ainda era novinho, portanto, é assim mesmo como Mbappé. Vinícius agora pode começar a jogar inunidades. O João Félix, o próprio Neymar pode recuperar algum do seu fulgor, não está em causa. O Messi e o Cristiano Ronaldo ainda não acabaram, é preciso dizê-lo. Mas percebe-se esta lógica. Mbappé é o homem dos próximos 10 anos. Claramente, se pensas a 10 anos, pensas em Mbappé. Não pensas em Cristiano Ronaldo, nem em Messi. Portanto, Mbappé, a cada dia que passa, vê o seu valor disparar. A cada manchete sobe 10 milhões, já deve ir para aí nos 200 ou 300 milhões que o Paris Saint-Germain pode vir a pedir por ele. E veremos quanto tempo é que vai resistir em Paris, sendo que, pelo meio, o Real de Madrid também está louco para conseguir contratá-lo. Porque falei de Real de Madrid, dou aqui um saltinho de novo à Espanha e ao jornal Marca para fazer eco das palavras de Hazard, que diz que Benzema é agora o melhor avançado do mundo. Possivelmente não viu jogar ainda o Mbappé, mas compreende-se o que ele diz. É um colega de equipa, conseguiu recuperar peso no balneário e no plantel do Real Madrid, conseguiu ultrapassar boa parte das críticas de que era alvo quando lá estava Cristiano Ronaldo, que o ofuscava por completo, e então surge o elogio da parte de Hazard, de seu companheiro de equipe. Mas nessa altura também se tornou o avançado mais solidário do mundo, os golos que ele deu a Ronaldo. Claramente, e Ronaldo, por certo, gostava de formar dupla com ele. Outra vez? Outra vez não sei, porque ele também não está mal acompanhado. Aliás, se calhar ele gostava era que a Juventus jogasse mais parecido com o Real de Madrid do seu tempo. Gostaria-se cá de andar mais perto da baliza e não tão colado ao extremo, apesar de ele dizer sempre que não é um número 9. A verdade é que quanto mais longe estiver da baliza, mais difícil é marcar. Exatamente. Mas pronto. Em Inglaterra, e ainda olhando para seleções, o Daily Star, dá-nos conta de que Gareth Southgate vai assistir ao Mundial de Clubes. Ele é o selecionador de Inglaterra, como sabemos, e vai assistir ao Mundial de Clubes, no qual o Liverpool vai participar, já para estudar quais são os melhores hotéis onde a equipa de Inglaterra pode hospedar-se e trabalhar no Mundial do Qatar. Apesar de ir, e apesar deste ser aparentemente um sinal de que a Federação aposta em Southgate para um projeto a longo prazo, a verdade é que ele também falou e admite que, podendo a equipa crescer e ser, por exemplo, no europeu favorita, sem receios à vitória, também diz que, se as coisas correrem mal, pode muito bem já não ser o selecionador no Mundial. Portanto, aqui uma grande dose de realismo, e a Inglaterra a mostrar também que o trabalho que tem feito, não só na formação, mas na reorganização das suas seleções, não é por acaso. O futebol inglês está hoje num patamar elevadíssimo, em todos os escalões, e está a colher os frutos disso, como se vê.
Isto é trabalho com 4 anos de avanço, naturalmente escolher já os locais perfeitos para estagiar, para permanecer num país que não é fácil por causa das temperaturas, é claramente levar avanço sobre a concorrência e criar bases, não diria para ganhar, mas para ter mais hipóteses de ganhar. Ainda a seleção inglesa em destaque, no Daily Mail. Temos 1 minuto e meio. O trio terrível, Kane, Sterling e Rashford. Vou tentar acelerar para dar o máximo de coisas possível. No L'Equipe, Henry apresentado no Impacto de Montreal, da MLS, uma nova aposta na sua carreira. Na Marca, aqui uma história que é no mínimo curiosa. Como sabemos, Abidal esteve entre a vida e a morte, transplantou um fígado, recebeu um fígado de um primo, e agora o primo, semeia as dúvidas, diz que admite que pode ter havido alguma irregularidade, mas que não sabe, diz que não cobrou qualquer dinheiro para doar, para fazer a doação de órgão ao primo, mas também diz que há 9 meses que não fala com ele e não sabe dele. Portanto, uma história que não sabemos onde vai acabar, mas que lança confusão. Se calhar, para acabar, por Inglaterra, Daily Mail, os Sarracenos, uma equipa de rugby, foi condenada a uma multa de 5 milhões de libras e a 35 pontos, a perder 35 pontos no campeonato inglês. São uma das maiores equipas do mundo de rugby profissional, e assumiu a culpa. Em vez de contestar, isto já não é novo a condenação, mas assumiram a culpa, salários elevados demais, ultrapassavam o limite salarial, e isto está a criar outra preocupação. É que a seleção de Inglaterra fique privada dos seus melhores jogadores, que são os jogadores dos Saracens, quando disputar o torneio das 6 nações, porque os Saracens estão entre a vida e a morte. Então, têm 35 pontos a menos no campeonato e vão ter de ter uma tarefa incrível para não descerem de divisão e manterem viva a equipa. Portanto, os jogadores vão estar focados e podem eventualmente renunciar à seleção e destruir assim a seleção que acabou de ser vice-campeã do mundo com um grande brilhantismo no Japão. É de facto uma situação que não se vive todos os dias. A ver, vamos ver o que é que vai acontecer nesta novela inglesa. Também vimos a novela espanhola em torno da seleção. Nuno, obrigado por esta viagem e para espreitarmos o que se passa na Europa do futebol e não só. E um novo noticiário vem já a caminho. Foi a revista de imprensa internacional. Continua na companhia da Bola TV.